Bom dia, meus alunos do sexto ano. Na aula de hoje aqui, nós vamos ver sobre hidrosfera, além dos cursos de água salgada do planeta, que são os oceanos e os mares. Lembrando que a hidrosfera representa a esfera líquida do planeta, formada pelas águas, já que o nosso planeta, ele também é chamado de planeta água. Por causa de quê? Mais ou menos 71% do nosso planeta é formado por água. E a água tem grande importância para os seres vivos terrestres, porque o organismo precisa de líquido para se hidratar. Sem o líquido, sem a água, não haveria existência de seres vivos e plantas, como plantas e animais, além de nós, seres humanos. E também dentro das águas, tanto salgadas e doce, existe uma grande biodiversidade de plantas e animais aquáticos e marinhos que vivem nelas. Essa é a grande importância. E as águas do planeta são formadas em dois tipos, salgadas e doces. As salgadas é pela grande quantidade de sais dissolvidos nela, que desde que o planeta foi formado, ocorreram as primeiras chuvas, aconteceram o desgaste das rochas, o intemperismo, muito sal e sais minerais foram liberados junto com a água, dando origem às águas salgadas, que são encontradas nos oceanos e mares. E as águas doces ou continentais são próximas aos continentes, são cursos de água com pouca quantidade de sal dissolvido nela. É o caso dos rios, dos lagos, das geleiras, das águas subterrâneas, que são encontradas nos subsolos, que muitos chamam de lençol freático. O caso do vapor de água, por exemplo, a água dos pântanos, entre outras. Mas o que nós vamos estudar, principalmente hoje, são sobre as águas salgadas da Terra, nos oceanos e mares. Mas antes de avançar aos oceanos e mares, veremos esse gráfico aqui, da distribuição da água no planeta. Olhem aqui qual é o curso de água predominante na Terra. São as salgadas. 97,5% da água, aproximadamente, são as águas salgadas nos oceanos e mares. Mais ou menos 2,5% das águas do planeta são as chamadas águas doces. Por isso que tem uma grande preocupação contra a escassez de água na Terra. Porque, além de representar somente 2,5% da água do planeta, a água própria para o consumo, não só humano, mas de outros seres vivos e plantas, elas são encontradas em maioria, que é nesse gráfico menor aqui, nas calotas polares, geleiras. Quase 70% da água doce são encontradas em geleiras. As águas subterrâneas, que em várias regiões muitos extraem a água por meio de poços, equivale a 29% da água. O curso de água que mais é captado para recursos que são a água dos rios e lagos não equivale a nem 0,5% da água doce da Terra, somente 0,3%. E grande parte de rios e lagos estão muito poluídos, muitos afetados pela poluição. E quase 1% da água em outros podem ser por meio de vapor de água, água de pântanos, entre outras. Por isso é a grande preocupação da escassez de água. Hoje vamos ver sobre os oceanos e mares. Na próxima aula, sobre os cursos de água doce com destaque nos rios. Os oceanos e mares são os principais cursos de água encontrados no planeta. É quase 70% da área do planeta. Mas o que diferencia um oceano e mar, apesar dos dois terem águas salgadas, estarem assim quase próximos? Os mares, eles estão mais próximos aos continentes. Quando toda a porção de água salgada está próxima aos continentes, além de serem mais rasos e também a grande volume de água é bem menor, são os mares. E os cursos de água salgada mais profundos e espalhados vêm dos oceanos. Essa é a grande diferença, que a porção de água salgada mais próxima ao continente são dos mares e as mais distantes dos oceanos. E temos 5 oceanos no planeta. O Oceano Pacífico, que é o maior de todos os oceanos. Temos o Oceano Atlântico, que banha o Brasil e é importante no comércio do continente americano com a Europa.
Temos o Oceano Índico, que banha a África, a Ásia e a Oceania. E temos dois oceanos que antes eram considerados somente como mares, mas são reconhecidos como oceanos, que ficam nas regiões polares. O Oceano Glacial Ártico, no hemisfério norte, na região polar norte, e o Oceano Glacial Antártico, no hemisfério sul, na zona polar do sul. São os dois oceanos gelados. E temos também os mares, que são as porções de águas salgadas mais próximas aos continentes. Eles são mais reduzidos e mais rasos. E existem três tipos de mares, que são os mares abertos, os mares interiores ou continentais e os mares fechados. Os mares abertos é aquele mar que tem uma ampla ligação com os oceanos, ou seja, ele e os oceanos estão ligados. Não há nada que restringe a ligação entre eles. Quando o mar tem uma ligação estreita com o oceano, já é um mar interior ou um mar continental. E quando o mar não tem nenhuma ligação com o oceano, é o mar fechado. Seriam os três tipos de mares: abertos, interiores e fechados. Outro detalhe que é importante saberem, que os oceanos e mares sempre foram uma grande fonte de recursos para o ser humano. Há séculos são grandes fontes de recursos, mas tem que ser retirado de forma consciente para não trazer desequilíbrios ambientais, como é o caso da pesca, por exemplo, que a pesca é a base da economia de vários países e a base da subsistência. Ela é bastante importante, mas tem que ser também extraída conscientemente, que nós já vamos ver mais adiante. O transporte e o comércio marítimo, porque há séculos, entre povos, quando não existiam aviões, deslocamento entre continentes sempre foram feitos por navios. E o comércio que mais transporta cargas e mercadorias até hoje é o comércio marítimo por meio de navios. O turismo, porque muita gente visita as regiões de litoral, que a região de litoral é a região ligada ao mar, como é o caso de praias, como é o caso que muitas pessoas fazem esportes nos oceanos pelos mares. Temos o caso do lazer, que é a própria praia, no dia a dia, que muitos, em oportunidade, se banham na água do mar. Temos o caso da exploração de riquezas minerais, que a maior parte do petróleo é explorado em alto mar, como é o caso da extração do sal marinho. O sal que nós consumimos é o sal marinho, além de outros minérios. Só que existe uma grande preocupação em relação aos riscos do meio ambiente com a exploração do mar, porque tem que ser feita de forma consciente. Eu tenho o caso da extração do petróleo, do gás, que não pode ter vazamento, porque vazamento do óleo pode trazer o quê? Acabar, além assim dos recursos, dispersar a pesca, pode acabar com grande parte da vida aquática, da vida marinha. Isso é uma grande preocupação, o vazamento de petróleo e de óleo. Outra coisa é a questão da pesca. Por quê? A pesca tem que ser feita conscientemente. Muitas vezes, tartarugas marinhas acabam vindo em redes de navios que eles pescam em grande quantidade e elas podem morrer. Ou então, é aquela coisa da pesca excessiva, quando pescam mais do que o devido dos peixes, podendo comprometer a reprodução dele no futuro e rompendo cadeias alimentares existentes. Tem essa preocupação. Além da pesca que é predatória, que é feita em épocas assim que não respeitadas, como até a própria pesca artesanal. Se pescar crustáceos como camarão e peixes na época da desova deles, da reprodução, pode comprometer e causar desequilíbrios, porque todos os peixes e crustáceos, eles têm sua época de reprodução, tem sua época que a pesca tem que ser evitada deles, que tem uma época que existem até punições quando é pego pescando em época proibida, para poder manter a reprodução deles. Isso são grandes preocupações, e essas poluições que podem acontecer nas águas compromete muito o ecossistema marinho e ao mesmo tempo compromete também
os recursos dos seres humanos que necessitam dele, além desses impactos ambientais que eu havia mencionado. Espero que não tenham dúvida ou perguntas. Qualquer coisa pode me perguntar no aplicativo e no WhatsApp. Tenha um ótimo dia e boas atividades.